essa matéria do jornal O Dia traz que o IML irá apontar como causa da morte tanto de Marília Mendonça como dos demais ocupantes da aeronave o politraumatismo contuso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que não me conhece, meu nome é Heberton Araújo, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurológica, em fisioterapia esportiva, MBA em auditoria de saúde e há 13 anos trabalho com urgências e emergências em ambientes pré-hospitalar. Com isso, estou trazendo um vídeo para esclarecer algumas dúvidas que alguns de vocês tiveram em relação a tempo. Quanto tempo seria possível uma pessoa suportar a espera de um socorro? Então vocês vão compreender esse assunto do ponto de vista se houvesse alguém em uma parada cardiorrespiratória, quanto tempo o corpo dessa pessoa suportaria sem o atendimento. Vocês também vão compreender como se ocorre, como acontece a dinâmica do atendimento de vítimas em parada cardiorrespiratória. Desde a questão da identificação, questão da intubação, acesso venoso central, desfibrilação, entre outras coisas. Se você é da área de saúde, é importante que você fique até o final deste vídeo. E se você é curioso, tem interesse em aprender sobre esse assunto, então fique até o final deste vídeo que eu tenho certeza que você sairá aí sem dúvidas alguma sobre este assunto, tá bom? Então pessoal, vamos lá, vamos aqui para a nossa tela da nossa aula, ok? Então, como vocês já sabem, né, a Marília Mendonça, entre outros ocupantes da aeronave, vieram a óbito em decorrência deste acidente. Saiu agora no dia 13, na matéria no jornal O Dia, a seguinte informação. Em resumo, pessoal, essa matéria do jornal O Dia traz que o IML irá apontar como causa da morte tanto de Marília Mendonça como dos demais ocupantes da aeronave o politraumatismo contuso, como já tratamos aqui em outro vídeo, tá bom? E além disso, diz aqui, ó, de acordo com informações do jornal o Globo, o médico legista Pedro Coelho, responsável pelo caso, o politraumatismo contuso significa que aconteceram múltiplas lesões em órgãos vitais, o que indica que as mortes aconteceram instantaneamente após a queda da aeronave. Essa matéria colabora com a informação que eu passei para vocês em vídeo anterior, onde eu falei sobre a questão do braço, que as pessoas afirmavam que ele estava se mexendo, de acordo com o que o bombeiro havia falado. Mas na verdade, pessoal, aquele movimento do braço era devido às águas da cachoeira que estava passando por debaixo da aeronave e fazia esse braço se movimentar. Aí as pessoas perguntam, mas como é que um braço pode se movimentar? Simples, pessoal. Se vocês observaram, ali aquele braço ele estava numa parte suspensa, tá? Uma parte livre e a outra suspensa. Por exemplo, aqui o apoio, ok? Você concorda? Qualquer movimento que eu fizer aqui com esse braço, esse vai se movimentar? Então, com o passar das águas por baixo da aeronave, ocorria esse movimento aqui e dava a impressão, sim, de um braço tremendo ali dentro da aeronave. Porém, outro inscrito aqui no nosso canal comentou, mas pode ser que o bombeiro tenha falado, mexe o braço, mexe o braço, para alguém que está ali dentro da aeronave realizar o movimento de braço mexendo, tá bom? Isso também pode ser uma hipótese, só o bombeiro pode confirmar isso para vocês. Então, isso só foi para que vocês possam fazer um retrospecto aqui do que aconteceu e o que eu falei em vídeo anterior. Com isso, o laudo colabora com a afirmação que eu fiz em vídeo passado. Ou seja, não havia ninguém se movendo, era a água que estava passando por baixo da aeronave. É tanto que houve a necessidade de fazer essa fixação que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque o medo era justamente dessas águas aí arrastar a aeronave e ocasionar outros acidentes com a equipe de resgate que estava no local da ocorrência, tá bom? Mas vamos lá. Digamos que existisse alguém ali que pudesse ser salvo. Quanto tempo essa pessoa poderia aguardar, poderia esperar por esse socorro? Então, pessoal, deixa eu só retirar essa imagem aqui, existe uma escala onde avaliamos o nível de consciência da vítima.
Quanto menor o número, a pontuação nessa escala, mais grave essa pessoa está, ok? Eu estou falando da escala de coma de Glasgow. Para alguns profissionais, pessoal, só para informar alguns profissionais, essa é a escala mais simples, pois existe outra escala que é com reação pupilar. Só que eu quero fazer um adendo completo aqui e bem rápido e simples para que as pessoas possam compreender a questão do nível neurológico, da inconsciência, ok? A escala pupilar a gente deixa aí para outras oportunidades. Então, pessoal, existe essa escala de coma de Glasgow, que é uma bem simples, tá? Que ela avalia a questão ocular, a verbal e a motora. E existem essas pontuações. Já podemos classificar todos em grau 3, ou seja, que seria a menor pontuação possível dentro dessa escala. Isso indica a gravidade do paciente, ou seja, ele é um paciente com alto risco de vida, potencial risco de vida. Lembrem que eu estou tratando esse assunto agora como se tivesse alguém dentro da aeronave que pudesse ser salvo, ok? Então, a escala de coma de Glasgow, você vai avaliar a questão de abertura ocular, se era estada espontânea, a voz, a dor, ou se não existia nenhuma. Enfim, como o bombeiro estava ali fazendo estímulos, ele estava falando ali na aeronave, tentando observar, ele chamou para alguém ali, teve a resposta verbal? Não. É obedecer aos comandos? Muito menos. Então, a abertura ocular não teriam também. Com isso, foi classificado com 3. Paciente gravíssimo, tá bom? Isso nós utilizamos aí diariamente no atendimento pré-hospitalar, por isso que em alguns vídeos você já consegue, só observando, já consegue aí dar uma posição precoce de qual seria a gravidade daquele paciente, tá? Se você observa ali, o paciente é extremamente grave, tá? É um trauma extenso, ele não abre os olhos, não fala, mas apresenta alguns padrões, como por exemplo isso aqui, um padrão de flexão anormal, um padrão de extensão anormal do corpo, você já consegue colocar uma pontuação para ele. Você já consegue ter uma ideia de quão grave aquele paciente está. Porém, as demais, algumas informações como a dor, seria necessário tocar no paciente para ver se ele haveria alguma reação ou não. Mas beleza, digamos que o paciente está aqui no Glasgow de 3, ok? O que é necessário para esse paciente? Uma intubação orotraqueal imediata. O que é essa tal de intubação orotraqueal? Pessoal, é colocar um tubo na boca do paciente para que ele possa respirar. Tá bom? Porque o paciente, quando está com esse mínimo, ou seja, abaixo de 8, tá? Abaixo de 8, quando ele está nesses parâmetros, ele não tem mais reação de defesa do próprio organismo, não possui reflexos de defesa. E com isso ele pode morrer por asfixia. Aí você me pergunta, por que a língua enrola? Não, língua jamais enrolou, tá, pessoal? Língua, deixa eu abrir até a câmera aqui, para que vocês possam gravar isso bem na mente de vocês. Muitas pessoas dizem, puxa a língua dele, isso e etc, porque a língua enrola. Enfim, pessoal, gravem, língua nunca enrolou e jamais irá enrolar. Essa palavra mesmo, jamais. Por quê? Porque o nosso organismo, a nossa fisiologia, a nossa anatomia não permite que isso aconteça, tá? Por isso a língua não enrola. O que acontece, na verdade, é que a língua ela cai. O que é cair? Quando a língua cai, ela faz esse movimento aqui para trás. O que acontece? Ela veda essa passagem do ar. E isso o paciente pode sofrer uma asfixia devido a esse relaxamento da língua, porque o paciente não tem um mecanismo de defesa mais, de fazer com que essa língua voltasse para a posição original ou tomasse alguma posição que facilitasse a respiração, tá bom? De forma simples é isso. Por isso há uma necessidade de intubação, por quê? Porque quando o tubo passar aqui, ele vai fazer com que essa língua venha para frente e vai jogar oxigênio diretamente ali nos pulmões, ok, pessoal? Por isso fiquem sabendo, língua não enrola, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Digamos que os pacientes lá estavam em Glasgow de 3, precisaria de uma intubação orotraqueal imediata. Só que a equipe não conseguiu, por algum motivo, não conseguiu lá entrar na aeronave a tempo. O paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.
O que é essa parada cardiorrespiratória? Então, pessoal, a parada cardiorrespiratória significa que o coração parou de bater e o paciente parou de respirar, ok? Quando isso acontece, o oxigênio, existe alguma porcentagem de oxigênio ainda no corpo e há uma necessidade de um procedimento chamado de reanimação cardiopulmonar, que é isso que eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. Além disso, deixa eu aproveitar esse espaço. Se você é da área de saúde e tem interesse de se aprofundar um pouco nas questões anatômicas e fisiológicas do aparelho cardiocirculatório, que é necessário para que você realize manobras efetivas de reanimação cardiopulmonar, administração de medicações efetivas para que o paciente recobre os batimentos cardíacos, as funções do músculo cardíaco retornem. Então, eu lancei um curso de anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Se você é da área de saúde, tem interesse em se aprofundar para ter condutas mais objetivas, baseadas na anatomia e na fisiologia, aqui abaixo tem um link específico para que você possa acessar o meu curso, tá bom? Eu aguardo você por lá. Então, pessoal, continuando, vamos compreender um pouco mais sobre essa questão da parada cardiorrespiratória. É importante que vocês saibam que, na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Se você parar de respirar agora, o seu coração vai parar de bater? Não. Por quê? Porque se você fizer, aí você faça o teste. Faça aqui, ó, prenda a respiração. Prendeu? Então, seu coração parou de bater? Não. Então, pessoal, o que acontece é que se o seu coração parar de bater, imediatamente você para de respirar. Isso sim acontece, tá bom? Por quê? Porque o organismo ele precisa de nutrientes, precisa de oxigênio para que as funções permaneçam, tá bom? E além disso, quando o coração ele parou de bater, o que vai acontecer? Vai faltar oxigênio aonde? Uma coisa de quem acompanha o nosso canal já sabe há muito tempo. Vai faltar oxigênio na casa das máquinas, no nosso encéfalo, no nosso cérebro. Faltando oxigênio lá, as funções vão sendo desligadas do nosso corpo, tá bom? E o nosso músculo diafragma, ele é inervado diretamente ali pelo nosso cérebro. Ou seja, faltou oxigênio no cérebro, nosso corpo vai sofrer, principalmente a questão respiratória. Então, o paciente parou o coração, o paciente para de respirar, ok? E aí começa o tempo a contar. Existem essas estruturas cardíacas que eu não vou informar aqui para vocês, tá bom? Porque não é o intuito desse vídeo. Mas se você tem interesse em conhecer todas as estruturas cardíacas, a parte elétrica, a parte hemodinâmica, a semiologia cardíaca, acesse o link da descrição que você certamente vai sair um expert em anatomia e fisiologia do músculo cardíaco. Ok, pessoal? Vamos lá? Então, o paciente, as pessoas que estivessem ali na aeronave, evoluíram, entendam que eles evoluíram para uma parada cardiorrespiratória, ok? E a equipe estava lá tentando retirar ele, por exemplo. Estavam tentando retirar as pessoas que estavam ali dentro e uma pessoa evoluiu para a parada cardiorrespiratória. A partir daquele momento, a cada 1 minuto que aquela pessoa passa sem ser atendida, ela perde 10% de chances de ser salva. Deixa eu aumentar a câmera aqui para explicar novamente isso para vocês. Em qualquer tipo de acidente em que uma pessoa sofra uma parada cardiorrespiratória ou por um infarto agudo do miocárdio, aqueles chamam de infarto fulminante, a cada 1 minuto que aquela pessoa passa sem receber nenhum tipo de assistência, como por exemplo a reanimação cardiopulmonar, ela perde 10% de chances de ser salva. Isso mesmo, pessoal. 1 minuto passou, 10% foi embora. Em 10 minutos, 100% de chance daquela pessoa ser salva. Então, com isso, já analisamos a importância de aprender o suporte básico de vida, que envolve a reanimação cardiopulmonar. E isso aumentaria a chance de muitas pessoas que sofrem algum tipo de intercorrência, seja cardiovascular ou por algum tipo de trauma no ambiente pré-hospitalar ou na rua, se a população soubesse o básico, com certeza muitas pessoas aí seriam salvas, tá bom? E as sequelas seriam reduzidas extremamente. Mas vamos lá, pessoal.
Errei a tela. Aqui. Gravaram que a cada 1 minuto, 10% de chance de uma pessoa ser salva, né? Enfim, digamos que a equipe conseguiu lá entrar na aeronave, conseguiu resgatar algum ocupante da aeronave e vão iniciar o processo de suporte básico para o suporte avançado de vida. Como ali tinha o médico, suporte avançado de vida. O que vai acontecer? Vocês vão entender agora. Vai ser retirado aquela vítima da aeronave. Aí vocês... vamos lá. Prestem atenção. A vítima vai ser retirada da aeronave. Tá? A equipe vai lá. O paciente parou aqui. Vamos retirar o paciente da aeronave. A equipe não vai perder tempo imobilizando o paciente. Por quê? Lembrem que a cada 1 minuto é 10% de chance de ser salvo. Então o paciente ele vai passar por uma remoção rápida. Tá? Porque o local não dava para realizar nenhum tipo de manobra de reanimação, porque é uma área que estava em risco, que estava em perigo. Então, o paciente ele deve ser removido rapidamente do local em que está. Não precisa perder tempo com colar cervical, imobilização. Vai retirar, bota a prancha e tira o paciente rapidamente para que ele possa ser reanimado. Aí alguns mais conservadores, sim, meu amigo, o que vai valer aqui é a vida do paciente. Lembrem que a cada 1 minuto é 10% que vai embora. E você vai perder 2, 3 minutos tentando imobilizar um paciente? Então, se você perder 2 minutos, 20% já foi. Fora o que você vai ter que ser, o que vai ser realizado ali lá de fora. Então vamos lá. O paciente passou pela remoção rápida da aeronave. O médico verificou que o paciente está em parada. Ele vai realizar a intubação orotraqueal. Lembrando da escala de coma de Glasgow. Baixo de 3, intubação. E o paciente desse parado está em 3, tá? Ele não tem movimento algum. Intubação orotraqueal para que possa jogar oxigênio para os pulmões daquele paciente. E neste mesmo momento, a equipe já está realizando um acesso venoso periférico ou um acesso venoso central ou através da veia jugular externa. Com isso, inicia-se aí a corrente da vida. Os elos não podem ser quebrados. Um pode ser mudado de posição. Por exemplo, o médico realizando intubação, um enfermeiro ou um bombeiro instalando um desfibrilador externo automático, que eu vou mostrar já para vocês. Outro já realizando a punção, seja a periférica ou a central, tá bom? Para quê? Porque há uma necessidade de infusão de alguns tipos de medicações para urgências. Além disso, há uma necessidade da reposição de eletrólitos, pessoal. Exatamente, de soro fisiológico, do riga lactato e outros tipos de medicações que há uma necessidade nesse local, nesse momento da urgência. Isso mesmo, é uma área, pessoal, que toda a equipe deve estar preparada para atender uma emergência, sem precisar alguém, faça isso, faça aquilo, faça... Não, o médico não já foi entubar o paciente? Foi. Um pulsiona, outro coloca o desfibrilador e o outro já está ali na compressão cardíaca. Tudo isso é ao mesmo tempo. A equipe deve estar preparada para que ocorra tudo isso em sincronia, para que o paciente possa ter chance de ser salvo com a menor sequela possível, ok? Então, pessoal, vamos lá. Aí a equipe médica já realizou a intubação, já colocou o acesso venoso, colocou o desfibrilador. O desfibrilador, para quem não conhece, é esse aparelho aqui. Deixa eu aumentar a imagem para você. Deixa eu aumentar essa imagem aqui. Só diminuir um pouquinho. Então, esse aqui é o aparelho que faz com que descargas elétricas ocorram no corpo e o coração volte a bater. O nosso coração, tá? O nosso coração, para quem não sabe, ele trabalha através de eletricidade. Essa eletricidade ocorre através do nó sinoatrial ou nó sinusal, como queiram falar. Isso nós aprendemos no nosso curso de anatomia e fisiologia. Para quê? Para que o coração possa disparar novas cargas elétricas e volte a funcionar. Esse é o desfibrilador externo automático. É o tal da máquina de choque, que as pessoas chamam. Aqui nesse desfibrilador, se vocês tiverem curiosidade, já vou apresentar algumas coisas. Ele tanto pode ser um desfibrilador externo automático, como um cardioversor. É só seletar aqui nesse botão, tá? O médico vai lá, coloca quantos joules quer aplicar nesse paciente, se for uma cardioversão, ou a desfibrilação que o aparelho já detecta, já
comanda a carga elétrica diretamente. Existe esse monitor aqui, é onde apresenta esses ritmos, essas linhas, esses traçados, que são os traçados elétricos, as ondas do nosso coração, QRS, tá? E ondas T. Então, além disso, esse 80 aqui é o batimento cardíaco do paciente. Aqui abaixo vem a saturação do paciente, logo abaixo vem o nível de gás carbônico do paciente, a pressão desse paciente, que aqui você verifica que houve uma variação, ele apresentava 11 por 8 e depois 9 por 5, tá? Esse aqui é só uma simulação, para que vocês possam entender que existe esse monitor cardíaco que é de extrema importância. Além disso, ele já faz o eletro também, tá? Sai aqui nessa caixinha. Depois de monitorar todo o paciente, o médico já pode fazer o eletro. Essas ondas aqui, esse gráfico, vai aparecer um paciente parado? Não, só vai aparecer linhas retas, tá? Até que ele seja reanimado, ok, pessoal? Então, saibam que existe esse aparelho. Qualquer pessoa pode utilizar esse aparelho? Esse aqui não. Mas o desfibrilador externo automático é um pequenininho que ele faz tudo sozinho, no sentido de indicar se vai ter choque, se não vai ter. Tá? Aí sim, qualquer pessoa treinada o mínimo possível em esporte básico de vida pode utilizar esse aparelho. É tanto que, em algumas situações, se você está, digamos, no shopping, tá? Digamos que você está no shopping. Do seu lado, uma pessoa passa mal e cai. Infartou lá, parou, está parado. Tá? Teve uma parada cardíaca do seu lado. Se você tiver acesso ao desfibrilador, que é um aparelho pequenininho, de rápido acesso, você não vai realizar primeiramente as compressões. Você vai, em primeiro lugar, você vai colocar o DEA. Por quê? Aí nós aprendemos no curso. Por quê? Porque o primeiro ritmo que o paciente, na maioria das pessoas que estão em parada cardíaca, é a fibrilação ventricular. E, veja o nome, fibrilação. E esse aparelho faz uma desfibrilação. Ou seja, tira desse ritmo caótico, que é quando o seu coração está aqui só tremendo, fibrilando, tá? Quando o choque acontece, pum, aí o coração volta aos seus batimentos normais. Então, qualquer pessoa minimamente treinada ali em suporte básico de vida pode utilizar um desfibrilador externo automático. Na maioria dos shoppings, na verdade, shoppings, aeroportos, tem um grande número, um fluxo grande de pessoas, é obrigado a ter esse aparelho, tá? Então, enfim, o médico lá instalou o desfibrilador, o cardioversor, verificou se tem ondas ou não, aí ele vai começar a realizar ali as manobras, ver se tem indicação de choque. Tem que ter as ondas, tá? A onda de choque. Ou seja, tem ondas que pode ocorrer o choque, como por exemplo a fibrilação ventricular? Tem. Então, aplica o choque. Aí o choque acontece e tenta retirar o paciente daquela situação. Tá bom? Então, digamos que no final das contas o paciente foi reanimado. O coração voltou a bater e o paciente permanece lá sendo ambusado ou através de um ventilador mecânico. Enfim, ele vai ser encaminhado para o hospital. Chegando no hospital, aí ele vai ter os cuidados pós-paradas. Aí é a nível hospitalar, onde vai ser realizado diversos outros exames e verificar ali se há um dano neurológico, se o paciente está em morte cefálica ou não. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa dinâmica, essa extensa dinâmica que deve ocorrer em tempo muito curto para que uma pessoa possa ser salva. No caso aí, voltando, no caso da Marília Mendonça, da aeronave, como já saiu o laudo, né, na verdade o laudo preliminar que informa que foi um trauma contuso, politraumatismo contuso, onde houve lesões de órgãos vitais, quais são os órgãos vitais? Pulmão, coração, fígado, cérebro, pode ter um traumatismo crânioencefálico muito forte, tá? Cérebro, entre outras áreas, ok, pessoal? Então, eu acredito que esse vídeo ficou claro aí para vocês. Caso tenha restado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa te responder. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!